sou um entusiasta da democracia e eu adoraria, né, viver num país em que a realidade eleitoral nos propiciasse uma série de bons candidatos, né, com os quais nós nos sentíssemos representados e pudéssemos escolher. Eu não tenho nenhum preconceito contra uma candidatura de terceira via, de quarta via, de quinta via. Eu acho que isso seria salutar. Mas eu vivo no mundo real. Ou será que não? E de tudo que foi falado nesse debate, eu gostaria de transmitir uma mensagem para o nosso espectador, que é a seguinte: não existe equivalência moral entre Lula e Bolsonaro. É verdade. Eu vou repetir para frisar: não existe equivalência moral entre Lula e Bolsonaro. Quer dizer, às vezes não. Tá? Ainda que todas as acusações, sejam elas levianas ou não, contra o presidente da República fossem verdadeiras, e provavelmente não são, ainda assim, né, o Bolsonaro tá pro Lula como uma unha encravada tá para um pé quebrado. Olha que legal! E o Brasil precisa caminhar, e caminhar com o pé quebrado é infinitamente mais difícil. Eu reconheço o mérito das críticas que falam do patrimonialismo, do nepotismo, do corporativismo, do populismo, né, que colocam o Bolsonaro, de certa forma, como um fruto do seu meio, né, que é o meio político. Tudo bem. Não! Só que, pelo menos, o Bolsonaro ainda realiza algum tipo de enfrentamento ao sistema. Sim, ele transige eventualmente com o STF, ele transige com o centro fisiológico do Congresso, mas ainda existe um enfrentamento. Existe um enfrentamento ao establishment midiático, existe um enfrentamento à tirania de certas decisões que tolhem as liberdades individuais. Bolsonaro ainda de vez em quando ele enfrenta o sistema. Lula é o sistema. Lula é o sistema. E é uma pena ver jovens promissores, como o Kim Kataguiri, falando que num eventual segundo turno anulariam o voto. Eu repito, não existe equivalência moral entre Lula e Bolsonaro. E ao longo desses meses eu vou provar isso nesse canal. Menos pelos méritos do Bolsonaro, muito mais pelos deméritos do Lula. Eu não quero nem unha encravada, nem pé quebrado. Eu também. Eu acho que a gente precisa caminhar muito bem com as duas pernas e é isso que a gente precisa fazer, construindo uma alternativa de terceira via para as eleições de 2022. O que a gente viu no governo Bolsonaro foi um governo de sistema, né? O governo Bolsonaro triplicou o número de emendas parlamentares, não acredite em mim, acredite no Tribunal de Contas da União, triplicou o número de emendas parlamentares. É o quê? Pagou mais do que Temer, do que Dilma, do que Lula. Aliás, mais do que Dilma 2 e Temer somados. Temer havia batido o recorde de emendas parlamentares, Bolsonaro triplicou esse número e sabe do que mais? Ele proibiu o Tribunal de Contas da União de fazer fiscalização. Eu, como membro da Comissão de Fiscalização e Controle, não posso fiscalizar as emendas parlamentares, né, do Congresso do Centrão, corrupto e etc., que Bolsonaro blindou graças a uma emenda constitucional aprovada com o seu apoio e da sua base ainda em 2019. Para além disso, né? O quê? Não acredito. Bolsonaro confunde-se com o sistema 1000%. Quer mais sistema do que um petista para a Procuradoria-Geral da República? Quer mais sistema do que juiz de garantias? Quer mais sistema do que limitação de delação premiada? Quer mais sistema do que abuso de autoridade contra juiz, contra promotor, contra policial que combate o crime, que combate a corrupção? Quer coisa mais sistema do que dá o DENOX, dá o FNDE, dá a FUNASA, dá o Ministério das Comunicações, dá a Secretaria de Governo? Tudo pro Centrão. Porra! Tudo isso? Quer coisa mais sistema do que isso? São mais de 200 bilhões de reais em orçamento nas mãos do Centrão sob o governo Bolsonaro. Não existe nada mais sistemático do que isso. Não existe nada mais corrompido, patrimonialista, sujo, imoral do que isso, que é exatamente o que Lula fazia, inclusive agora com a mesma prática de compra de parlamentares com dinheiro público por meio do Tratorlão, né? E para além disso, né, com o ministro fazendo laranjal para vencer a eleição. E esse fracasso e esse cenário de terra arrasada não é o meu pessimismo não, é o que as eleições de 2020 mostraram. Bom, o Caio pode dizer que as urnas estão fraudadas e que a gente não pode considerar as eleições de 2020, mas fato é que os maiores vencedores dessas eleições foram o Centrão e as esquerdas. Bolsonaro foi um completo fracasso. Dos 59 candidatos que apoiou, apenas 12 venceram e esse é o retrato que a gente tem para 2022. Se a gente não construir uma alternativa viável, Bolsonaro vai para o segundo turno com Lula e vai perder. E eu não quero ter esse pé quebrado durante os próximos, pelo menos, 4 anos. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Não chegamos aqui no cerne da questão, Kim. Quem seria pior, Lula ou Bolsonaro? Não sei.
né? Você tem uma audiência jovem enorme, muitos deles vão votar pela primeira vez. E eles vão se deparar com isso. E é uma decisão madura, uma decisão adulta, né? Ainda que tudo que você falou fosse verdade, ainda que fosse, não é, ainda que fosse verdade, não chegaria aos pés do mal que seria a volta do lulopetismo para o Brasil. Né? Você tem, se for para falar, sei lá, numa metáfora em cinema, Bolsonaro é tipo um Rambo. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. A minha especialidade é matar, pô, sou capitão de artilharia. Ele tá lá na selva, é um sobrevivente, arranja confusão com cada um que cruza o seu caminho. O Lula é o poderoso chefão. Olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Nem dentro da Polícia Federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangélica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Pode ter igual, mas eu duvido. Mentiroso! Ele não move um músculo. Se ele tem problema na justiça, ele liga para a turma dele na justiça. A imprensa cuida de fazer as coisas. Na classe média, ele recorre ao PSOL. E tem um monte de gente fazendo trabalho sujo pro Lula, inclusive o MBL, que fica aqui desgastando o governo e desgastando pessoas que são da direita e que não pensam estritamente como o MBL. É assim que funciona. Mas eu vivo no mundo real. Tem certeza? Vamos lá, primeiro, né, ainda que fosse verdade, ainda que falando que as coisas que eu falei não são verdade, mas sem provar absolutamente nada, sem apontar absolutamente nenhuma falsidade, sem falsear nenhum dos meus argumentos, apenas dizendo que ainda que fosse verdade, né, como ele já fez também no debate anterior, fugindo completamente, na fala anterior, fugindo completamente do mérito da questão. Arregou. Se ele tem problema, o Lula liga para a justiça, exatamente o que Jair Bolsonaro fez, nomeando assessor de Dias Toffoli e Gilmar Mendes para hoje André Mendonça, ministro da Segurança Pública, ministro da Justiça. Nomeou um assessor de ambos, nomeou um petista para a Procuradoria-Geral da República. Que coisa pior do que isso? Você tá falando sério? O Congresso é corrupto? Tem muita gente corrupta lá dentro? Tem. E por que a Procuradoria-Geral da República não faz nada? Porque Bolsonaro nomeou ela para servir ao sistema, para servir a maior parte do Centrão corrupta e fisiológica. E pagou mais dinheiro pro Centrão do que qualquer petista, do que qualquer Michel Temer, do que qualquer Fernando Henrique, Collor, Sarney pagou na história do país. Veja os dados do Tribunal de Contas da União. Ele triplicou o número de emendas sem fiscalização. Ih, rapaz. Alternativa, eu tenho um trio muito bom para construir essa viabilidade e sair dessa falsa dicotomia criada por Caio Coppola. Moro, Danilo Gentili e Amoedo, que são três nomes que têm dialogado bastante, que tem tudo para se dar bem nas próximas eleições. Olha, Kim, você vai me desculpar, mas eu não sou criador da realidade, eu sou comentarista da realidade. A pesquisa Exame que você utilizou para corroborar aí o Danilo Gentili com 8%, pelo amor de Deus, na pesquisa espontânea o Danilo Gentili não aparece e o João Amoedo que você mencionou aparece com 0,5%. E o único cenário no qual o Danilo Gentili faz 8% é num cenário hipotético surreal em que há 3 candidatos. Lula, Bolsonaro e Gentili. E ainda assim, entre todos eles, ele é o que pontua menos. Eu tô com os pés no chão e preocupado com o futuro do Brasil e eu não quero Lula acima de tudo. Eu gostei que nesse pequeno tempo de debate eu já consegui convencer o Caio a acreditar em pesquisas, né? Porque ele já teve um vídeo aí na semana passada ou retrasada falando que elas não refletiam a realidade, que elas não funcionavam. Então esse já é um bom primeiro ponto de vitória. E segundo disso, depois disso, na espontânea ele não aparece. Pesquisem as pesquisas espontâneas 2 anos, 1 ano antes das eleições de 2018. Veja quem é que estava no topo da pesquisa espontânea e na pesquisa incentivada. Era Lula em primeiro e Marina Silva em segundo. Se a pesquisa nesse momento fosse o retrato da realidade, hoje ou a gente teria Lula ou a gente teria Marina Silva como presidente da República. Então sim, tem viabilidade. E ainda que não tivesse, eu prefiro perder com os meus valores do que ganhar me vendendo.